que a UFMT quer saber aí para a prova do Revalida em relação aos conteúdos de infectologia. Galera, lembrando que infectologia é muito importante na prova do Revalida, é mais ou menos 7% dos seus pontos, então estude isso com muito carinho, beleza? Dentro dos temas favoritos da UFMT, que é diferente aí dos temas favoritos do INEP, nós temos as meningites agudas e crônicas, as úlceras genitais e leishmaniose tegumentar. Tá? Meningites e úlceras genitais eu vou dar uma pinceladinha com vocês hoje, e leishmaniose tegumentar, o professor Bruno da dermatologia vai dar aquela aula arraso que ele sempre dá, beleza? Então bora começar aí com as meningites, belezinha? Gente, meningite, quando que eu vou suspeitar? Vou jogar aqui em tela inteira. É aquele paciente que vai ter a tríade clínica clássica de febre, cefaleia e rigidez de nuca. No seu enunciado, você pode ter as provas de Kernig e Brodzinski mencionadamente positivas, e a meningite, ela pode ser aguda quando ela tem a duração de horas a dias, tá? Ou crônica quando ela dura mais que 4 semanas. Das meningites, as causas mais comuns são as virais, principalmente em pediatria, sendo que em crianças essa causa mais comum é enterovírus, beleza? E das causas bacterianas, qual que é a maior prevalência? Depende do que, Bruno? Da faixa etária que eu estou estudando. Se eu estou falando de neonatos, então eu vou estar falando de micro-organismos de canal de parto. Streptos do grupo B, Streptogalacti, é o patógeno aí mais prevalente, seguido de E. coli e outras enterobactérias, enterococos e eventualmente Listeria monocytogenes no período neonatal. Beleza? Acima de 2 meses e a idade adulta, nós podemos ter o top 3, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ou meningococo e Haemophilus influenzae. Lembrando que Haemophilus influenzae está caindo cada vez mais a prevalência devido à imunização com a vacina RIB, né, que previne contra hemófilos do tipo B, que vai causar meningite na maior parte dos casos, desde os anos 2000, beleza? Extremos de idade, então neonatos, né, ou idosos, gestantes, imunossuprimidos de qualquer tipo, você vai pensar também na Listeria monocytogenes como diagnóstico diferencial. E por que isso é importante? Porque ela tem resistência intrínseca às cefalosporinas. Então, ceftriaxona, a céfalo de terceira que a gente usa, né, protocolarmente para tratar aí crianças acima de 2 meses, né, e adultos, não vai cobrir a Listeria monocytogenes. Para pacientes que têm risco aumentado desse patógeno, eu tenho que associar ampicilina, que é uma aminopenicilina, ao esquema, beleza? Das meningites crônicas, galerinha, a meningite tuberculosa é a meningite mais comum, tá? E as dicas que vai aparecer no seu enunciado vão ser os pacientes com sintomas pulmonares de tuberculose ativa, aqueles com HIV/AIDS aí diagnosticado, principalmente aqueles com CD4 bastante reduzido, pacientes com meningite de base de crânio, que vai ser um realce, que vai ser mencionado aí na base do crânio, seja na tomografia ou na ressonância magnética, e aquele paciente que vai ter um déficit focal de nervo craniano, nervo abducente, que é a paralisia de nervo craniano mais comumente encontrada na meningite tuberculosa, beleza? Não perca essas dicas para o diagnóstico. Meningite fúngica, gente, eu quero que vocês lembrem do cripto, beleza? O criptococo é a meningite fúngica mais prevalente e não vai ser prevalente em toda a população, vai ser mais encontrado em imunossuprimido. Então você vai ter uma dica no seu enunciado, geralmente, paciente HIV/AIDS, paciente transplantado, tá? Que vai ter uma imunossupressão celular, beleza? Nas dicas do enunciado, você vai ter uma hipertensão intracraniana, então você pode ter uma tomo com hidrocefalia, você pode ter um exame aí de líquor com uma pressão de abertura elevada, né? E na bacterioscopia, na verdade, que não vai ver bactéria, vai acabar vindo um fungo, ele vai te mostrar leveduras na coloração de tinta da China ou a coloração de nanquim, que é aquela que habitualmente utilizamos para identificar o criptococo, beleza? Qual que é a diferença de infiltrado, gente? Meningite crônica sempre tem infiltrado linfomonocitário, aí a tuberculosa e a fúngica, tá? Meningite aguda, se for viral, ela vai ser linfomonocitário, mas se ela for bacteriana, ela vai ter infiltrado polimorfonuclear. É a grande dica do quimio-histológico para você, beleza? O que eu queria diferenciar com vocês é a principal diferença
aí do líquor, da bacteriana e da viral, que é o que eles mais pedem em prova. Lembrar, galera, que a meningite bacteriana é uma grande batalha, neutrófilo para lá, bactéria para cá, causando um grande estrago e uma alta inflamação. Então, além de ter muito polimorfo nuclear, eu vou ter um grande consumo de energia, porque grandes batalhas, gente, consomem energia. Então, a glicose no líquor da bacteriana vai ser baixa e grandes batalhas deixam grandes restos também. Então, a proteína, né, da meningite bacteriana no líquor vai estar bastante aumentada. Já a meningite viral, ela é mais tranquila, mais benigna, menos inflamatória, menos sequelar. Então, vou ter linfomononucleares, como eu já mencionei para vocês, e glicose e proteínas vão estar bem próximas do normal, beleza? Em relação ao GRAM, 80% das questões cobram a diferença entre o pneumococo e o meningococo na bacterioscopia. É só gravar assim, gente. P de pneumococo, P de positivo, P de purple, tá? N de gram negativo, N de Neisseria, tá? Grava essa diferença que vocês não erram mais esses 80% de questões de bacterioscopia que podem aparecer na sua prova, beleza? Nas meningites agudas, vamos falar de tratamento aí em relação aos fatores de risco e também a faixa etária do nosso paciente. Vou jogar aqui na tela grandão para vocês. Em neonatos, né, menor que 28 dias, lembra que eu não posso utilizar a ceftriaxona, tá? Então, para cobrir estrepto do grupo B e enterobactérias, o protocolo do Ministério da Saúde manda a gente dar cefotaxima. E para cobrir Listeria monocytogenes e enterococos, que eventualmente podem estar envolvidos, eu tenho que fazer ampicilina para esses pacientes. Se eu não tenho isso disponível, eu posso associar a ampicilina com o aminoglicosídeo. Aí, para cobrir estrepto do grupo B e enterobactérias em sinergismo com a ampicilina. Acima de 2 meses e adultos, não inventa moda. O tratamento padrão do Ministério da Saúde é ceftriaxona, 2 gramas de 12 em 12 horas, e a duração vai depender do patógeno que você encontrou. Nesses extremos de idade, gestante, imunossuprimidos e câncer, que você vai ter um risco maior de Listeria monocytogenes, você vai associar a ampicilina ao esquema. Teve história de trauma, comunicou aí o meio externo com o espaço ventricular, você vai ter a entrada de micro-organismos de pele, o que envolve MSSA, né, Staphylo aureus sensível à meticilina e Staphylo aureus resistente à meticilina. Então, nesses casos, até eu ter a cultura com o antibiograma na minha mão, eu tenho que associar a vancomicina aí junto à ceftriaxona. Se eu tenho um paciente com procedimento neurocirúrgico ou dispositivo aí ventricular, eu vou ter um risco aumentado tanto de estáfilo resistente à meticilina quanto de pseudomonas aeruginosa. Então, eu posso fazer uma céfalo de quarta aí para cobrir a pseudomonas ou uma céfalo de terceira com ação de pseudomonas, né, que é a ceftazidima, ou um carbapenêmico a depender aí do perfil de resistência do meu serviço, mais a vancomicina que eu vou utilizar para cobrir o MRSA até eu ter as culturas. Mas, Bruno, não é muito antibiótico? Gente, meningite é infecção em sítio nobre. Se eu tenho uma infecção em sítio nobre com um fator de risco para micro-organismo multidroga resistente, eu tenho que bater forte e ajustar com culturas posteriormente, mas eu não posso errar no primeiro momento. Beleza? Vamos continuar. Então, uma dica que pode aparecer na prova de um quadro de meningite meningocócica é, na verdade, alguns fatores do enunciado que eu vou jogar aqui para vocês. Então, você vai ter a tríade clínica clássica de meningite, com choque, né? Você vai ter PA média baixa, ou aquele paciente com PA sistólica limítrofe, ou uma história de uso de droga vasoativa, ou choque empeora, tá? Com petequias, equimoses, fenômenos hemorrágicos, sangramentos, plaquetopenia, eventual CIVD, tá? Isso vai ser característico da meningite meningocócica, que é hiperinflamatória e faz choque refratário. Por que ela faz choque refratário, Bruno? Porque além de fazer aí uma hipotensão severa com trombose eventual e hemorragia extravascular, ela vai fazer aí uma insuficiência adrenal, seja por infarto de adrenal por hipofluxo, né, tanto com hemorragia e microtromboses de adrenais. Essa insuficiência adrenal primária, tá, que vai cair a produção de corticosteroides basais do nosso paciente, a gente vai chamar de síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que já foi cobrado aí eventualmente em algumas provas, beleza?
Então, o que você precisa saber muito sobre meningite, e o Revalida ama isso, que é a profilaxia de comunicantes. E o que o Revalida cobra? Profilaxia de hemófilo? Não, profilaxia de comunicantes com meningites meningocócicas confirmadas. Bora dar uma olhadinha aqui. Quem que vai precisar receber profilaxia medicamentosa? Contatos próximos. Contato próximo é aquela pessoa que mora no bairro? Não! Tá? São pessoas que dividem o mesmo domicílio com a pessoa diagnosticada com meningite meningocócica ou que estudavam na mesma creche ou escolinha. E dos profissionais de saúde, quem que vai precisar receber a profilaxia medicamentosa? Aqueles que foram envolvidos com intubação orotraqueal, oroscopia, fundoscopia, aspiração de via aérea ou passagem ou aspiração de sonda nasogástrica, ou seja, que teve contato com gotículas do nosso paciente, beleza? Para todo mundo eu vou fazer rifampicina aí como profilaxia preferencial. Alternativas podem ser a ceftriaxona ou ciprofloxacino, lembrando que cipro nunca vai ser utilizado na gestação e nunca vai ser uma boa escolha em pediatria por alteração do crescimento. Vacina não é utilizada, tá? No controle de comunicantes de meningite meningocócica e é apenas aí utilizada e aplicada para surtos localizados, beleza? Se eventualmente cair um caso de meningoencefalite viral, ele vai ser um caso sobre uma meningoencefalite herpética, que é causada aí habitualmente pelo herpes simplex tipo 1, beleza? O paciente vai apresentar cefaleia, febre, com sintomas encefalíticos, rebaixamento de nível de consciência, alteração aguda de comportamento ou eventual epilepsia inédita, beleza? O líquor pode ou não ter meningite, e quando tem meningite, gente, é uma meningite viral, vai ser linfomonostário, beleza? E o padrão ouro diagnóstico é a detecção molecular do herpes simplex tipo 1 através da amplificação de material genético do líquor, beleza? Ressonância pode mostrar um realce temporal, lembra que o herpes simplex tipo 1 ele tem uma prevalência maior e uma predileção por inflamar e eventualmente fazer até uma necrose de massa encefálica temporal, e o eletroencefalograma, que é alterado em mais ou menos 20% dos casos, pode mostrar uma lentificação de ondas de lobos temporais também. Como eu trato herpes, gente? Não inventa moda, aciclovir, mas como é uma infecção grave, num sítio nobre, é aciclovir venoso, beleza? Aciclovir EV, 10 mg quilo a cada 8 horas, por no mínimo aí 2 semanas. Se esse paciente é muito sintomático ou imunossuprimido, você pode tratá-lo aí por 21 dias, beleza? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês de meningite. Bora falar um pouquinho de sífilis agora, hein, galera? Então, vamos lá. Sífilis, gente, é uma infecção crônica, tá? Causada por uma espiroqueta chamada Treponema pallidum, que é transmitida por qualquer via sexual. Lembrando que sexo oral também transmite sífilis, tá? Pode ter transmissão vertical, que é muito importante, o seu rastreio gestacional durante aí o pré-natal. Transfusional e transplantológico é uma transmissão rara de sífilis, que acaba não sendo abordada em prova, beleza? Lembrando que essa infecção é sistêmica, tem alta latência, ou seja, você pode ter uma infecção há 20 anos atrás e ter manifestação clínica aí 20 anos depois da infecção, e ela é facilmente curável com tratamento aí sensível a penicilinas em suas grandes formas, tá? Sífilis primária, ela vai aparecer na sua prova aí com a manifestação, vou jogar aqui maiorzinho, tá? Com o cancro duro, tá? Que vai ter adenopatia regional, vou explorar isso mais à frente. Sífilis secundária, eu posso ter lesões cutâneo-mucosas, a adenopatia ela não vai ser aí só na região aí perigenital, ela vai ser mais generalizada, e as formas latentes, lembrando que a última modificação do Ministério da Saúde, que deu muita aí dúvida na galera na outra revisão do Revalida, é em relação ao tempo de recente e tardia. Recente, classificada pelo último PCDT do Ministério da Saúde, é aquela sífilis diagnosticada com menos de 1 ano, tá? Lembrando que a sífilis tardia é aquela diagnosticada com mais de 1 ano de latência ou com duração desconhecida. A sífilis terciária, ela pode se manifestar aí com a forma de goma, que são nódulos, né, que podem se apresentar aí na região subcutânea, ou até formas mais graves, osteoarticulares, cardiovasculares e neurológicas, beleza? Sífilis primária, galera, vai ser essa úlcera de bordas elevadas, indolor, tem o fundinho limpo, tá?
E como ela não dói, né? Eventualmente ela some sozinha, o paciente ele não dá importância para ela e não procura serviço de saúde. E vai ter eventualmente um linfonodo do mesmo lado da lesão que não vai fistulizar e não vai ser tão inflamatório, não vai ser doloroso. A intubação é regra dos 3 dias a 3 meses. E, gente, na sífilis primária, isso é pegadinha de prova. O VDRL e o FTABS podem ser negativos, porque eles demoram aí 3, 4 semanas para se positivarem. Então, é aquela coisa, testou, tratou, é clinicamente suspeito, você vai tratar aí como sífilis primária, beleza? Testes direto que você pode fazer nessa fase, que eu tenho VDRL ou FTABS negativos, podem ser feitos através do campo escuro, que vai detectar o treponema, ou a imunofluorescência direta da lesão. Embora na prática eles sejam testes bem difíceis de fazer, porque precisa de microscopia, precisa do campo escuro, enfim, não são acessíveis à maior parte aí dos médicos. Sífilis secundária, a incubação é regra dos 6, beleza? 6 semanas a 6 meses, e o FTABS sempre é positivo na sífilis secundária, e o VDRL pode ser positivo, que é na maior parte das vezes, ou pode ser negativo quando a gente tem aquele efeito prozona, que tem tanto VDRL persistente no sangue, que eles vão se autoaglutinar e vão dar um falso negativo no exame. Lembrando que a lesão da sífilis secundária, ela pode ser papuliforme, ela pode ser crostosa, ela pode ser macular, ela pode ser aí descamativa, mas ela vai ser preferencialmente em palmas das mãos e planta dos pés, beleza? O tratamento da sífilis, gente, o Ministério deixou mais simples, ele divide isso entre sífilis recente, que vai englobar a sífilis primária, secundária e aquela latente que dura menos de 1 ano do diagnóstico, tá? E a sífilis tardia, que vai ser a sífilis terciária ou a sífilis latente tardia, que é aquela com mais de 1 ano aí de duração ou duração desconhecida, beleza? Para esse primeiro grupo de sífilis recente, eu vou tratar com penicilina benzatina, 2,4 milhões aí de unidades, né? Lembrando que é 1,2 aí em cada glúteo, tá? Em dose única, acabou. Tratamento aí alternativo para pessoas alérgicas com doxiciclina por 2 semanas. E para sífilis aí tardia, né? Eu vou tratar com 2,4 milhões de unidades por 3 semanas. Então, é o triplo da dose. Ou se eu for fazer doxiciclina, é o dobro do tempo, tá? 100 miligramas de 12 em 12 por 30 dias. Gente, lembrando, gestante eu sempre tenho que desensibilizar, sempre, que o tratamento padrão vai ser penicilina. Eu não vou fazer doxiciclina em gestante. E para todos os casos eu vou convocar o parceiro e tratá-lo como primária ou testar e tratar como latente na forma do diagnóstico. Se for latente precoce, menor que 1 ano, 2,4, se for tardia, 7,2 milhões de unidades. Se for neurosífilis, gente, penicilina cristalina, por 14 dias é o tratamento preferencial do Ministério da Saúde, beleza? Cura e segmento, né? Se o VDRL é negativo, vou jogar aqui maior, e a sífilis é primária ou secundária, eu vou observar a melhora das lesões e vou considerar o paciente curado se ele melhorou as lesões. Se o VD é positivo, qual que vai ser o meu critério de cura? Eu tenho que cair 2 títulos em 6 meses de segmento. Então, se o paciente iniciou o tratamento com VDRL 1/16, em 6 meses, eu espero que esse VDRL seja 1/4 ou menor. Se for neurosífilis, eu tenho que fazer líquor semestralmente e eu tenho que ver uma melhora da inflamação, então da pleocitose e da proteinorraquia, beleza? Então, é isso que eu queria passar de sífilis para vocês. Para terminar, então, falando um pouquinho de úlceras genitais, gente, que é questão dada, é questão que você não pode errar durante sua prova do Revalida. Beleza? Vamos comparar as úlceras genitais. Coloquei um esqueminha super legal aqui para vocês. Então, a sífilis a gente já falou, regra dos 3 dias a 3 meses de incubação. Úlcera única com borda elevada vai sumir sozinha, tá? O paciente não vai dar importância para ela. O fundo sempre vai ser limpo e ela não vai doer. A adenopatia é única, não dói, não supura, e o tratamento da forma primária é com 2,4 milhões de unidades de penicilina benzatina. Diferentemente, o herpes genital, que é causado em sua maior parte das vezes pelo herpes tipo 2, vai ter uma incubação rápida, menor que 1 semana, ou pode ter latência, aquele paciente que reativa o próprio vírus herpes que está fazendo uma infecção crônica. As úlceras, elas vão ser múltiplas, exulceradas,
vão ter pápula e crosta, o paciente vai chegar e vai falar, doutor, a minha genitália está em carne viva, eu não consigo relar a mão, dói demais, beleza? E o fundo vai ser limpo, tá? A adenopatia pode acontecer de um lado ou dos dois lados, ela vai ser bastante dolorosa e não vai fistulizar, e o tratamento vai ser preferencialmente com aciclovir por 5 a 10 dias, beleza? Diferentemente do cancro mole, gente. Cancro mole é causada pelos hemófilos do Cray, que é um coccobacilo gram-negativo, tem uma incubação hiper rápida também, mas diferentemente da herpes genital, ele vai ter umas lesões múltiplas, tá? Ou uma lesão única que vai ter uma autoinoculação, formando um aspecto de espelho ou de livro aberto, e vai ser uma úlcera, gente, suja, 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 o fundo aí bastante purulento, e ela vai ser dolorosa. Pode ter um bubão unilateral, né, um linfonodo unilateral, que vai ser também extremamente inflamatório e pode fistulizar eventualmente. Tratamento aí de cancro mole é a azitromicina em dose única ou ceftriaxona em dose única. Lembrando que a azitromicina vão ser 2 comprimidos, tá bom? A donovanose, causada aí pela Klebsiella granulomatis, que é um bacilo gram-negativo intracelular, vai ter uma incubação aí mais lenta, uma incubação de quase 2 meses, tá? Você pode ter úlceras aí na região inguinal, elas vão ser únicas ou múltiplas, e como elas vão formar essas lesões vegetantes, eventualmente elas vão aparecer na sua prova como diagnóstico diferencial de tumores. Por quê? Porque essas úlceras, elas são bem avermelhadas, hipervascularizadas, e elas vão ter o fundo sangrante, não vão doer tanto, e elas vão ter a adenopatia unilateral, tá? Que pode evoluir também com uma linfangite importante, tendo uma elefantiase aí escroto-vulvar. O tratamento é com doxiciclina por 3 semanas, beleza? Diferentemente, a clamídia trachomatis, que vai causar o linfogranuloma venéreo, tá? Que é um micro-organismo atípico intracelular, vai ter uma incubação aí de 1 a 2 semanas. Essa úlcera, né, ela vai aparecer e nunca mais vai sumir, diferentemente da sífilis, que soma sozinha, linfogranuloma, ela vai aparecer, ficar persistente por um tempo e depois ela some, né, depois de algumas 2 semanas. E vai fazer um bubão linfático, vai formar uma bolota lá, com uma grande retração e fibrose. E essa retração e fibrose é muito dolorosa, ela vai fazer uma adenopatia bastante inflamatória. Quando teve essa úlcera, ela vai ficar aí com o fundo limpo. E essa adenopatia, né, vai fistulizar. E ela vai fistulizar não por orifício único, ela vai fistulizar por orifícios múltiplos. E é isso que o examinador ele vai dar na sua questão. Vai ser a adenopatia com fistulização em bico de regador, né? E lembrando que o linfogranuloma venéreo, por ser extremamente inflamatório aí, e regenerativo no seu processo fisiopatológico, ele pode causar muitas aderências vulvovaginais, necessitando de tratamento cirúrgico eventualmente. O tratamento é com doxiciclina por 3 semanas também, mais ou menos necessidade cirúrgica, a depender da fistulização e da aderência relacionada a ele. Beleza? Então, era isso que eu queria revisar com vocês. Boa prova do Revalida e boa sorte para todos vocês.